Muito bem, amigos, estamos nós começando mais um Tema Livre aqui na Nova Área TV, com muita coisa a falar para vocês. Então vamos lá, rapidinho, começando sobre o que eu acompanhei na manhã desta sexta-feira, o lançamento do Conexão Serra, que tem o tema este ano, Experiência Inovadora que Conecta. O Conexão Serra vai acontecer de 9 a 12 de maio, no Centro Serra, aqui na cidade de Lages. E com a participação de diversos palestrantes de renome, entre outros, enfim, coisas que vão mexer com a informação tecnológica e os avanços tecnológicos aqui da Serra Catarinense. Convido você a participar, pode então acessar o site do conexãoserra.com e aí terá todas as informações a respeito deste grande evento. Lages, nesta sexta-feira, começou a funcionar o tal de Uber. Está aí realmente uma história que nós aguardávamos diante disso. Não deixa de ser uma oportunidade para quem optar em fazer com que o seu carro seja um veículo de transporte. Não vai funcionar com a nominação táxi, é bem diferente, inclusive é até mais barato. É de um carro particular de pessoas que se inscrevem da sociedade. Então, Lages passa a ter, historicamente, então, como só tem nas grandes cidades, então vamos considerar que Lages hoje entrou nesse rol das grandes cidades a ser contemplado com o serviço de Uber. Você baixa o aplicativo do Uber e tudo mais, e aí convida um desses motoristas, ele vai até a sua casa, e é um controle bastante diferente do táxi. No táxi você entra, a pessoa não se identifica, só pede para o motorista seguir o seu endereço e tudo mais. No Uber não. No Uber você tem que ter um cadastro com CPF, com tudo. No momento que você entrar no carro, você está identificado perante a empresa do Uber e, obviamente, você está rastreado pela segurança pública, pela Polícia Federal, por tudo. Você está registrado automaticamente. Então isso garante ao motorista, à pessoa que optou em colocar o seu carro para fazer esse tipo de transporte, garante então uma espécie de segurança, pois toda pessoa que está ali já estará totalmente identificada. Então isso realmente inibe os maus intencionados diante de uma possibilidade de assalto ou outra coisa parecida. Se ele não tiver devidamente cadastrado, ele então não será transportado por este veículo e assim por diante. Outro assunto interessante que nós acompanhamos esta semana, e eu tenho batido muito, inclusive aqui neste programa, são as implantações de rotatórias, de rótulos aqui na cidade de Lages. Pois a Hercílio Granzotto, com a Avenida Camões, aqui perto do Conta Dinheiro, no Coral, ganhou uma rotatória. Eu só sinto que Lages não faz esse serviço ser mais prático no sentido da mobilidade urbana, evitando assim de você parar em cada esquina num semáforo. Eu fico às vezes me perguntando por que a insistência de ter tantos semáforos na cidade de Lages. Cada vez que precisa criar uma situação de mais segurança numa dessas esquinas da cidade de Lages, lá vai um semáforo. Já dou um exemplo. Lá perto de onde eu moro, no bairro Copacabana, na Avenida São Joaquim, perto do Miatã, poderiam ter colocado um semáforo. Né? É a Rua São Joaquim com a 7 de setembro. Não, colocaram mais um semáforo. E digo mais, na rua da Benjamin Constante com a São Joaquim, está uma dificuldade extremamente complexa de você atravessar a rua, porque a preferencial é a São Joaquim. E ali tem a igreja, tem supermercado, tem agora o Banco do Sicoob, e há um movimento intenso de veículos, e para você atravessar aquela rua ali, eu que moro ali pertinho, uso diretamente esse trajeto, tenho extremas dificuldades de fazer a travessia. E nem pensam em colocar uma rotatória. Fica a ideia de colocarem mais um semáforo. Então eu não sei por que essa insistência de ter em Lages essa enormidade de semáforos e que poderiam retirar pelo menos 50% a 60% desses equipamentos, que geraria uma economia extremamente importante para o município de Lages, mas não. Está lá esta situação, os semáforos funcionando, você perde um tempão na mobilidade, são filas e filas de carros aguardando a ultrapassagem, e até hoje
Eu não sei até por que não está funcionando uma proposta de fazer um binário naquela rua da Frei Rogério, na descida para a Uniplac, porque cada vez que você vai para a universidade, o Roger está aqui, a gente pega um carro para chegar até a universidade, olha, é um parto. Você para 3, 4 vezes antes de chegar a tua vez de atravessar o semáforo, e assim por diante. E não é só num lado, não, são todos os lados. Então eu não entendo por que Lages não implanta uma cultura diferenciada. Vai ter que fazer cedo ou tarde, minha gente. Vocês vejam a cidade de Chapecó. Quem conhece Chapecó, 80% da cidade hoje é dominada por rotatórias. Nos bairros, no centro, a Avenida Getúlio Vargas, que é um pandemônio de movimento, é toda ela dividida por rotatórias. Só tem semáforo em pontos muito estrangulados em que o trânsito realmente precisa de uma atenção diferenciada. Caso contrário, você atravessa a avenida com o maior cuidado. Cada um tem sua preferencial quando ele está já fazendo o giro na rotatória. Aí tem gente que diz que o lagiano não tem esse hábito e que não vai se acostumar com a rotatória. Ora bolas, façam uma campanha, coloquem os agentes de trânsito trabalhar na educação dessas pessoas e as coisas funcionam. Então são questões que nós estamos hoje tentando ver se no futuro alguém nessa cidade toma uma iniciativa dessa. Falei com o Clayton Bortoluzzi, não, isso aí já está em estudo e tudo mais, mas esse estudo vai de longa data, no tempo do Eliseu Matos, do prefeito anterior, do Renatinho, toda a mesma coisa. Não se sabe por que a rotatória ela é tão dispensável para a cidade de Lages. Por que não se pensa na instalação de mais lombadas eletrônicas? E também essas lombadas elevadas que estão instalando que inibe a velocidade. Precisaria muito mais em pontos estratégicos na cidade de Lages para reduzir a velocidade e facilitar assim a travessia do pedestre com mais segurança. Aliás, por falar em pedestre, pelo amor de Deus, né? Onde existe semáforo para carro e para pedestre, o pedestre não quer nem saber. Ele só olha para o veículo e se tem uma brecha, ele se atravessa na frente. Não quer saber se o sinal vermelho está fechado para ele, se aquela mãozinha está pedindo para ele parar. O pedestre não está nem aí. Existe, inclusive, multa para pedestre que não cumprem algumas normas dentro do perímetro urbano envolvendo o trânsito. Mas isso nada é feito. Assim como o caso das setas dos carros. Existe multa, mais de R$100 para a pessoa que não ligar a seta quando for dobrar à esquerda ou à direita com o seu veículo. Se tivesse um agente de trânsito sentado numa esquina, numa cadeirinha só com o bloquinho de multas, ele forra a baia, porque o que tem de veículos de pessoas que não dão a mínima atenção para a seta, simplesmente olham para frente e seguem como Deus manda o seu veículo. Logicamente, é difícil acontecer um acidente, mas a orientação da seta não é só para o motorista que vem atrás, nem o da direita nem da esquerda. A orientação é para todo mundo, até para o pedestre saber se ele pode atravessar a rua com segurança ou não, porque ele visualiza a seta do veículo e aguarda. Mas assim por diante, eu já levei cada susto, porque tu não sabe para que lado vai o carro. Um pouco ele vem para cima de você. Aí tu dá aquela corrida para escapar do veículo, mas o que custava o motorista ligar a seta e dizer, moço, eu vou entrar por aqui, cuidado. É mais ou menos nesse sentido. Mas são normas simples do trânsito que as pessoas não cumprem. E eu não consigo entender como é que não chamam a atenção para isso tudo. A preocupação está em o carro parar no semáforo e se ele passar o sinal vermelho, aí ele é multado, né? Aí lá está o furão pegando agora, se o pedestre pode furar o que bem entende, que nada isso conta. A moto, então, vou te contar, passa do jeito que quiser, às vezes, ainda que a moto para na sinaleira, mas ultrapassam pela direita, pelo meio, pela esquerda e vão. E tem uma situação do motociclista que Lages acontece, já aconteceu, quando eles passam, nós sabemos que aqui tem as ruas muito estreitas na cidade de Lages, e o motociclista passa pela direita entre o veículo estacionado e aquele que está seguindo na rua. Dá mais ou menos 1,5 metro de passagem. Um dia desses, uma senhora, coitada, ela poderia ter cuidado no retrovisor, é claro, mas ela abriu a porta para descer do carro e lá veio um motoqueiro. Por sorte, ele conseguiu parar porque ele não estava em alta velocidade. Mas se ele tivesse 1 metro ou 2 à frente, ele teria entrado naquela porta e caído para dentro do carro, poderia ter se machucado muito. As pessoas não têm noção do perigo e cometem cada imprudência que, se isso acontecer, está, digamos assim, nos índices da fatalidade. Não é fatalidade, é
realmente imprudência por parte de quem dirige essa moto. Sem contar a velocidade, você nunca acompanha uma moto na cidade de Lages. Se você vê o motociclista ou o motoqueiro atrás de você, ele passa pela direita, pela esquerda e segue numa velocidade acima do permitido, sempre em alta velocidade. Não tem noção do perigo que ele fica passando e ele acha que estando na preferencial, ele também está em segurança. Pelo contrário, às vezes tem o ponto cego de um carro, você não percebe a vinda da moto e você entra na avenida e pronto. Se tivesse na velocidade compatível, raramente acontece esse tipo de acidente. Eu vou fazer o seguinte, Roger, vou encerrar esse primeiro bloco e vou entrar fortemente na questão política. Tem sobre a cassação, o pedido de cassação de um vereador aqui da cidade de Lages e também estas costuras políticas que estão fazendo no governo do estado de Santa Catarina, né, sobre os candidatos ao governo e as desativações, a desativação de 15 ADRs aqui no estado de Santa Catarina. Vamos comentar sobre isso então daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Simplificar é a arte de tornar tudo mais fácil. Conheça a Unifique, uma empresa criada para simplificar a sua rotina. Internet banda larga ilimitada com a qualidade da fibra ótica. Planos de telefonia fixa para diferentes perfis. E TV por assinatura com canais em HD para toda a família. Porque no fim do dia, o que a gente realmente quer é se conectar com o que nos faz mais felizes. Unifique, a tecnologia nos conecta. Muito bem, estamos nós de volta então com o nosso tema livre, pessoal. E esta semana a gente se surpreendeu com uma informação curiosa. O vereador, o jovem vereador Jair Júnior, que tem sido realmente extremamente polêmico com a forma com que ele se porta dentro da Câmara de Vereadores, ele entrou com um pedido de análise da ação de um outro vereador, de um outro edil, de um outro colega dele na Câmara de Vereadores, do vereador Vone, do PMDB, que, segundo a denúncia, né, ele protocolou essa denúncia na Câmara de Vereadores e pede providências para isso, de que o vereador Vone tem uma empresa de transportes, enfim, uso de máquinas e outras coisas, e está prestando serviços para o município, o que não é constitucional, não é legal, segundo o vereador Júnior. E tem lá uma série de artigos nesse sentido, e que pode resultar na cassação do vereador do PMDB, o vereador Vone. Então vocês imaginem como é que está hoje dentro da Câmara de Vereadores. Até porque na terça-feira, isso aconteceu na quarta, dia 22, na terça-feira, dia 21, o presidente da Câmara de Vereadores, acho que 21 foi dia 20, terça-feira, né? Nós estamos na sexta, 21, então foi 20 terça-feira e 21 quarta, 22 quinta, 23 sexta, é isto. Então na terça-feira o vereador Luiz Marim, que é o presidente da casa, chamou a imprensa para um café da manhã para explicar algumas coisas da condução do seu mandato neste ano de 2018. Marim não pretende alterar muito a conduta do que vinha sendo feito com a ex-presidente Aida Hofer, do PSD, e a Aida, então, fez realmente um bom trabalho na sua gestão e o Luiz Marim vai dar continuidade disso. Algumas mudanças muito pequenas serão implantadas, como o término das pinturas do muro externo, alguma coisa na área externa e interna da Câmara de Vereadores. A única coisa que chamou mais atenção neste comunicado do Marim foi a retirada de uma verba de gabinete de R$ 1.500
que é usada para diversas questões do vereador. É uma verba de apoio para manutenção, gasto dali, gasto de lá, e todos os vereadores, segundo o Marim, tiveram a iniciativa de dispensar esta verba de R$ 1.500, né? Que seria então que ela é distribuída mensalmente. Se precisar, vão fazer um pedido, vão fazer uma análise para ver se precisarão desse dinheiro. Mas de qualquer maneira, já representa mais uma economia para o município de Lages, a dispensa dessa verba de gabinete, R$ 1.500 por vereadores, 16 vereadores, se não me engano, são R$ 25 mil por mês que serão economizados com a dispensa desta verba. Está aí uma iniciativa interessante e a gente percebe que os vereadores de Lages estão tentando se ajustar às necessidades da casa e também da comunidade, né? Tentando criar situações positivas para reverter essa imagem do político, porque é impressionante hoje, no Brasil, do vereador ao presidente da República, a imagem negativa que os políticos estão trazendo para a gente. E todo dia tem denúncias envolvendo políticos, empresários e várias outras pessoas ligadas a repartições empresariais, enfim, entidades metendo a mão no dinheiro público. É um cancro, realmente não tem jeito do Brasil se livrar da corrupção. Está entranhada em todos os segmentos da nossa sociedade brasileira. Mas, enfim, vamos chegar agora à questão do que o Eduardo Pinho Moreira, o governador interino, que já praticamente nem dá para chamar de interino, ele já está como dono da caneta do governo do estado de Santa Catarina, pois nesta coletiva, na quarta-feira, ele anunciou a extinção, não, a desativação de 15 das 35 ADRs, Agências de Desenvolvimento Regional do Estado de Santa Catarina. É um projeto do falecido governador e senador, o Luiz Henrique da Silveira, do Plano 15 do PMDB, que implantou esse modelo de descentralização. A gente ouviu os argumentos naquele tempo do Luiz Henrique, que seria um modelo de descentralização, de valorizar as regiões, mas a gente sabe, de certa forma, que lá no fundo disso tudo é para acomodar os partidos, para acomodar os seus parceiros de labuta, enfim, ajeitar a casa para todo mundo, deixar todo mundo feliz. Então, diante destas desativações de 15 ADRs, uma delas é a de São Joaquim, aqui pertinho. Eu, pessoalmente, sempre tive a ideia de que não precisa tantas ADRs, que poderiam até ser diminuídas para 6 ou 7, uma por região, na região norte, na região sul, aqui na Serra Catarinense, enfim, 5 ou 6 ADRs já seria o suficiente, digamos assim, se é o objetivo de trazer um projeto de descentralização do governo do estado de Santa Catarina. Até porque as ADRs hoje não têm verba, não têm contingenciamento de recursos para aplicar nos municípios. Então estão ali pessoas tecnicamente trabalhando, mas não se sabe muito o porquê e o que estão fazendo, né? Representam o governador em obras e tudo mais, mas praticamente as ADRs não têm uma função assim tão explícita e interessante para a comunidade. Eu tenho essa opinião e para mim poderiam extinguir ou desativar muito mais. Mas de qualquer maneira, diante desta desativação, em Lages está uma grande especulação de quem poderia assumir no lugar de João Alberto. Primeiro, eu acho que se há um namoro ainda entre o PMDB, que hoje não é mais PMDB, é MDB, e o PSD de Raimundo Colombo, para juntarem forças no pleito de 2018, eu acho que Eduardo Pinho Moreira não simplesmente retiraria o comandante hoje da ADR de Lages, que é o João Alberto, porque ele criaria um pequeno embaraço, digamos assim, de relações entre o PSD e o PMDB. Ele criaria uma guerra que não precisava, ou pelo menos um estopim para uma explosão que não teria necessidade. Então, se manter a cordialidade, manter esta amizade, manter este acordo, até porque, minha gente, o PSD e o MDB são ainda governo. Se Pinho Moreira simplesmente tirar todos os representantes do PSD do seu governo, é um indicativo de que ele quer longe o PSD e não quer eles num acordo, num convênio, numa conjunção lá na frente no pleito de 2018. Então, se eles estão hoje mais ou menos acertados, não ficaria tirando todos os grupos do PSD do governo, porque já fazem parte do governo. E se ele tirar, o PMDB quer comandar sozinho esse restante
de governo até 31 de dezembro, e estaria então criada uma intriga, criada uma antipatia entre os partidos. Então, principalmente Lages, em que a terra é do governador, é do PSD o cargo, e eu acho que se manter o João Alberto Duarte ou manter uma pessoa próxima ao governador, estaria pelo menos mantida uma ideia de que há aproximação ou que haverá aproximação do PSD com o PMDB nas eleições de 2018. Ainda falando em eleições, Esperidião Amin, nesta segunda-feira, aliás, o PP estará fazendo uma reunião em Florianópolis para decidir oficialmente se Esperidião Amin será candidato ao governo ou será candidato ao Senado. Os progressistas querem, na verdade, que Esperidião Amin seja candidato ao governo. Eles querem, de uma vez por todas, a retomada do poder com Esperidião Amin na cabeça. E olha aqui, o PSD e o PP já estavam, de certa forma, com um acordo assinado e firmado para serem parceiros nas eleições de 2018. Agora, então, já está uma inibição, com o lançamento de Esperidião Amin ao governo do Estado, há uma inibição. Então já está isolada essa possibilidade, né, de o PSD e o PP estarem juntos nas eleições de 2018, a não ser que Merizio, por exemplo, que é candidato pelo PSD ao governo, ele assuma então a condição de vice juntamente com o Esperidião Amin, né? Ou, pelo menos ele já disse, que não será vice do PMDB, do MDB. Aliás, o MDB está passando por uma reestruturação. Quando Pinho Moreira assumiu o governo, ele se sentiu no direito de ser ele o candidato ao governo do Estado de Santa Catarina. Afastou, queimou o Mauro Mariani de uma vez por todas. O deputado federal Mauro Mariani hoje nem aparece mais nas notinhas da imprensa. Tudo está direcionado ao Eduardo Pinho Moreira, que é o governador hoje de fato de Santa Catarina e que vai à reeleição, vai buscar ele a candidatura, vai assumir a condição de candidato ao governo do Estado. Tem ainda um proponente, que é o prefeito de Joinville, o do Dólar, que também tem interesse de ser candidato ao governo do Estado de Santa Catarina. Então, a convenção do PMDB, provavelmente, se as coisas continuarem como estão, terão 3 pré-candidatos. O Udo, de Joinville, o deputado federal Mauro Mariani e o próprio governador hoje, Eduardo Pinho Moreira. Então, a convenção vai dizer quem vai ser o candidato do PMDB e o vice, então, está reservado para o PSD ou para qualquer outro partido que queira se ajustar num acordo com o MDB. Já o PSDB, o Ninho Tucano, ainda articula o nome do senador Paulo Bauer para ser o candidato ao governo. Então, 4 nomes hoje dos grandes partidos estão à frente, então, desta possibilidade de se candidatarem, ou isoladamente ou em comunhão, né? O MDB com Eduardo Pinho Moreira, o PSD com Gelson Merizio, o PP, o progressista, com Esperidião Amin, e o PSDB, os tucanos, com o senador Paulo Bauer. Os outros partidos eu até nem sei, porque ainda não se cogita oficialmente o nome desses demais partidos. Então tá aí. Só para encerrar, as desativações da ADR descontentaram muitas áreas ligadas ao próprio MDB. Cito exemplo, em Caçador, a terra de Valdir Cobalcini, que é uma importante pessoa dentro do PMDB, há um descontentamento bastante grande, porque ele perdeu um território importante em Caçador, foi desativada. Então está uma briga de ponta dentro do partido. Se Pinho Moreira agradou uma ala em Santa Catarina, desagradou muito mais dentro do seu próprio partido, dentro do seu grupo de apoiadores, muita gente então hoje descontente. É isso. Politicamente muita coisa acontecendo, né? Mas tá bom, na próxima semana nós retornamos com mais um Tema Livre. Um abraço e até lá.